E eu lembrei de certa vez Jesus entra numa sinagoga e ele está sentado lá. E um dos sacerdotes que estava dirigindo o culto chega para Jesus, né, e fala, Yeshua, filho de José, ou seja, Jesus, filho de José, vem aqui na frente e leia o texto para nós. E Jesus vai até a frente, e aquele tempo, irmãos, não tinha Bíblia, né? Eram os pergaminhos que ficavam, tinha um vaso, um cântaro, né? Cheio de pergaminho. Ele vai lá, aleatoriamente ele pega um, retira um, aleatoriamente, né? E ele abre e começa a ler. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Ele me ungiu para pregar o Evangelho da salvação, para dar vista aos cegos, para dar luz ao mundo, para curar os enfermos. E quando Jesus acaba de ler Isaías 66, 61, ele se assenta. Era muito comum, na época, a nossa época é diferente, o pastor vem na frente, né, o presbítero, ele prega. Naquele tempo, os professores, os mestres, os profetas, sentavam. Eles se sentavam porque era muito prolongado. E as pessoas vinham e ficavam na frente ouvindo, a palavra é diferente, né? Então ele se assenta e diz, hoje se cumpre essa palavra no meio de vós. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Eu trouxe esse só para saudar os irmãos com a paz do Senhor e dizer para vocês, não temas, o Senhor é convosco. Amém. O Senhor está conosco, não temas. Para o texto de hoje, para a mensagem de hoje, abram as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 3, versículo 8. Isso, 2 Reis, capítulo 3, versos 8. Todos acharam? Ao achar, você mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma leitura expositiva desse texto. 3, 2 Reis 3, 8. Amém. Pode manter a versão de vocês aí, para mim não há problema nenhum, tá bom? Eu até gosto que tenha outra versão. Está no NT, é verdade. Ok. Eu até gosto de outra versão porque nos ajuda. Às vezes uma palavra outra que você não entendeu numa Bíblia, você vai entender outra. Quando eu fiz seminário, eu usei a Bíblia Católica. Cada um tinha uma Bíblia diferente. E tinha muitas coisas que o meu irmão perguntava para mim, como é que está na tua Bíblia? Entendeu? Era interessante isso, né? Mas vamos lá. 2 Reis 3, 8 diz o seguinte: Então perguntou Jorão, por que caminhos que subiremos? Respondeu ele, ou seja, Jorão, pelo caminho do deserto de Edom. Só até aqui por enquanto. Irmãos, no contexto, aqui a gente vai ver nessa palavra, Jorão era rei de Israel. O seu pai Acabe tinha morrido e ele assumiu o trono de Israel. E tinha um rei que se levantou contra ele. Na verdade, era o rei de Moabe, pagava tributos para Israel. Com a morte do rei Acabe, ele falou assim: agora não preciso mais pagar. E aí ele pegou e falou: não vou pagar mais imposto para vocês. E se levantou contra ele. Se vir para cima de ele, vai ter guerra. Aqui no versículo 6, é o seguinte: por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. Irmão, olha só, o rei de Israel, ele sai da capital Samaria e percorre todo o reino de Israel.
E aí ele faz revista à tropa. O que é revista à tropa? Ele vai ver quantos homens ele tem, qual o seu poder de força, o seu poder bélico, para ele ir para a guerra. Então ele fez revista à guerra, bom, tem um povo bom, dá para ir para a guerra. Não há problema, né? E aí, ainda assim ele pega e chama o rei de Judá para auxiliar nessa guerra. O rei de Judá era Josafá. E ele pergunta, tu irás comigo para essa guerra? Ele falou, sim, com certeza. Nós somos irmãos, o teu povo é o meu povo, os meus soldados são os teus soldados, e as minhas armas são as tuas armas. Fica tranquilo, nós iremos para a guerra com você. E olha que interessante. Aí, Josafá pergunta, por que caminho seguiremos? Vamos partir para cima de Moab. Qual caminho nós vamos percorrer? Vamos, por qual caminho? Jorão disse, pelo caminho do deserto. Esse é o tema da mensagem. Pelo caminho do deserto. Irmão, muitas vezes nós escolhemos o caminho do deserto. Mas fala, mas é bíblico, porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles também escolheram o caminho do deserto. Não é isso? Não é isso? Andaram, era para passar por 40 dias, passaram 40 anos. Mas na verdade não foram eles que escolheram o caminho do deserto. Mas aquele caminho. E eles não estavam sozinhos. Deus o guiava no caminho do deserto. Irmão, o caminho do deserto significa um caminho difícil. Um caminho de escassez. Escassez é quando falta tudo. Às vezes falta água, falta comida, tem inimigos, e como é que faz? E eu lembro do caminho do deserto porque foi o próprio Deus que nos guiava pelo caminho do deserto. Tem um livro do Voz da Verdade que eu gosto muito, né? Chamado Caminho do Deserto. E esse livro diz o seguinte, né? Que Deus é esse que está coberto e fez o seu projeto no deserto. Olha só, Deus pega um povo e leva para o deserto. E lá ele faz um projeto de vida. E um projeto glorioso. Esse é o nosso Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que uma pessoa só, com Deus é a maioria. Amém. Mas quando a gente lê o caminho do deserto lá de Gênesis, onde o povo sai do Egito e pega o caminho do deserto, Deus os guiava. Irmãos, o deserto é difícil, viu? O deserto, durante o dia, chega a 45, 50 graus. O que aguenta, né? A gente gosta do frio, a gente gosta do verão, mas o deserto é assim, é muito quente durante todo o dia. E quer saber, de madrugada, inverte. De madrugada chega a 0 graus. Às vezes você está assistindo um filme do Discovery e você vê no deserto os animais do deserto estão dormindo. Quando eles acordam, eles começam a correr para quê? Para aquecer. Porque eles acordam com uma temperatura muito baixa. E parece uma coisa, eles correm para se aquecer, correm. Aí quando eles se aquecem, chega uma temperatura normal, beleza. Daqui a pouco eles sentem calor, mas a sua pele, as suas penas, enfim, o deixam seguro e eles vão passar pelo deserto. Então é interessante o deserto, né? Então o povo do Egito, o povo que saiu do Egito, que estava no deserto, eles não estavam sozinhos. Olha que interessante, falamos do calor, né, que chega a 50 graus. Deus colocava uma nuvem, então tinha calor em todo lugar, mas debaixo da mão de Israel tinha uma nuvem que o protegia do sol. Que Deus é esse, né? E à noite? À noite tinha uma coluna de fogo que não deixava eles morrer de frio e tinha iluminação. Esse é o projeto do deserto. Ou seja, um homem sozinho, um homem só, com Deus não está sozinho. Amém. É isso que nós temos que entender. Mas aqui é uma outra guerra, aqui é um outro contexto, uma outra situação. E o rei Jorão, ele planeja uma guerra e a primeira coisa que ele faz não é buscar Deus. A primeira coisa que ele faz é voltar de novo para o versículo 6. Por isso, ao mesmo tempo que ele assume o palácio, ao mesmo tempo que ele é rei de Samaria, ao mesmo tempo que um rei se rebela contra ele, tudo mais, até quando as coisas começam a acontecer, você não tem tempo
você tem que fazer, você tem que agir. E ele agiu, ele foi, ele fez revista à tropa. Agora, tem muita gente, dá para a gente ganhar a guerra, não tem problema. E eles foram para ganhar a guerra. E aí ele pediu a ajuda do rei Josafá, o rei de Judá. Irmão, Judá, Israel é um povo só. Qual foi a diferença então? Quando Salomão morreu, houve a divisão do reino. Né? Ficou a parte de Judá junto com Roboão, filho de Salomão, e mais veio a tribo de Benjamim. E todas as outras tribos ficaram do lado de Israel, ok? Que era a família de Saúl, etc. E tal. Então, houve a divisão, mas essa divisão já foi prevista e profetizada. Olha que interessante. Irmão, tudo que Deus vai fazer no nosso meio, Ele avisa. Crente não é pego de surpresa, você sabia disso? Nós não somos pegos de surpresa. E às vezes fala, irmão, vai ter um vento essa semana, pode esperar que ele luta. Né? Deus avisa. Então, um profeta passou pelo rei e falou o seguinte: pegou as suas vestes, tirou e dividiu em 12 pedaços. Deu 11,5 para ele e ficou com 1,5. E falou: Deus vai dividir o teu rei. E houve a divisão do rei. Com a divisão do rei, Jeroboão ficou como o primeiro rei de Israel. E Roboão, rei de Judá. Só que os sacerdotes estavam todos em Judá, em Jerusalém. Era lá que saía, era lá que tinha a escola de profeta, era lá que tinha os sacerdotes. Então, sempre que precisava de um sacerdote, eles eram formados em Israel e colocados em todas as outras tribos. Manassés, Efraim, todas as tribos, tinha que ter um sacerdote para conduzir o povo. E aí o que Jeroboão fez? Olha, esse pessoal que está lá junto com o rei de Judá, eles são fiéis ao rei. Possa ser que o rei, que por ser fiel ao rei de Judá, eles possam conspirar contra a gente. Então eu não quero mais sacerdote. Eu mesmo vou colocar sacerdote. Ele começou a colocar pessoas que ele achava que deveriam ser sacerdotes, mas que não eram, não foram preparados para isso. E ele começou a desviar o povo. O povo começou a se desviar. 7. Mandou dizer Josafá, rei de Judá, ao rei de Moabe: revoltou-se contra mim, irás tu comigo perante a guerra de Moabe? Respondeu ele: subirei, ó rei, tu és como o meu povo, como teu povo, os meus cavalos, como teus cavalos. Ou seja, ele falou: vamos para a guerra assim. 8 de novo. Então ele perguntou: Chorão, por qual caminho que subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto. Mais uma vez, quem escolheu o caminho do deserto? O rei de Israel. Ele escolheu o caminho do deserto. Nós não. Fizemos estratégia de guerra e o caminho vai ser pelo caminho do deserto. Diferente do povo que saiu do Egito, Deus os guiava pelo caminho do deserto. Aqui não. Aqui houve uma estratégia de guerra e a escolha foi pelo caminho do deserto. 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Olha só, por que ele escolheu o caminho do deserto? Porque naquele caminho tinha um outro rei, o rei de Edom. Edom quer dizer terra vermelha, né? A palavra Edom quer dizer vermelho. E tinha um outro rei que era aliado. Então vamos, vem comigo. Então, se ele sozinho já dava que achava que dava para ele aliar. E aí ele convida o rei de Judá, que vai com ele. Não contente, ele convida o outro rei. Não, vão 3 reis contra um rei. A vitória era certa, a vitória era garantida. Então eles escolheram o caminho do deserto e vão pelo caminho do deserto. Só que aconteceu uma coisa: partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, para o gado, para os que o seguiam. Olha que interessante. Eles escolheram pelo deserto, não consultaram Deus. E ficaram dando volta durante 7 dias. Acabou a água que eles levaram e não tinha água. Nem para ele, nem para os cavalos. Eles se desesperaram. Imagina vocês, vai para uma guerra, todo mundo morrendo
tendo sede, não tem água. Se o inimigo quisesse, ele não precisava nem guerrear com eles, era só sitiar eles. O que é sitiar? Dava uma volta e deixava eles ali no meio. Eles iam morrer de sede e de fome. Não precisava. Aliás, nessa época, irmãos, os exércitos faziam muito isso. Ia pegar uma cidade, cercava ela, sitiava, ninguém entrava e ninguém saía. O Lula está querendo sitiar o Brasil, gente. E aí o que aconteceu? Eles acabavam, ou se entregavam, ou morriam lá dentro. Então eles ficaram desesperados. 11. Perguntou, porém, então, 10, né? Então disse o rei de Israel: ai, Senhor, o Senhor nos chamou a esses 3 reis para os entregar na Monte Moabe. Agora a culpa é de Deus, é isso? Percebe? Muitas vezes, irmãos, nós fazemos as nossas escolhas e achamos que vai dar certo. Quando está errado, ô Senhor, não é isso que eu queria. Ô Senhor. É que nem aquela mulher, desculpa a colocação, irmãos, que tem 5, 6 filhos, um de cada pai, e alguém fala: menina, qual a sua situação, você é nova, está com 6 filhos, o que é isso? Ah, Deus quis. Está vendo isso? Deus quis. Não foi Deus que quis. A pessoa que escolheu, né? Pronto. Aí, irmãozinho. Entendeu? Não é Deus quis. São as nossas escolhas, irmão, que muitas vezes determinam o que nós iremos ser daqui a 10 anos. São as nossas escolhas que determinam como vai ser o nosso futuro. E às vezes é mais fácil culpar os outros, né? E no caso aqui ele culpou o próprio Deus. Porque Deus nos trouxe para o deserto para nos entregar nas mãos de uma vida. Peraí, Deus nos mandou. Em nenhum momento Deus falou: vá pelo caminho do deserto e eu serei com vocês. Vá pelo caminho do deserto e eu darei a vitória a vocês. Em nenhum momento a gente vê isso no contexto. Em nenhum momento. Está aqui o rei Jorão, um rei desviado, que pede ajuda do rei Josafá, um rei temente a Deus, que pede ajuda ao outro rei, ímpio, que não tem nada a ver com Deus. Então está lá 3 reis, um desviado, um temente a Deus, e um que não tem nada a ver com Deus, é apenas um aliado. Ele achava que estava tudo resolvido. Então, muitas vezes a gente vai fazer as coisas e fala assim: eu vou fazer porque eu quero. Eu vou fazer porque é minha opção, é minha escolha. A gente esquece de que nós somos servos de Deus. E que tudo que a gente faz ou vier a fazer, a gente coloca no altar, como diz o louvor que cantamos, né? Quando tudo colocares no altar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Então tem coisas que a gente acha que a gente pode resolver. Isso é comigo. Eu mato no peito, irmão. Deixa comigo. Irmãos, muitas vezes acontece o seguinte: acompanhando o meu patrão há muito tempo atrás, numa uma igreja católica, que é bem parecido com o Despertar da Família, que o irmão vai toda sexta-feira lá, ajudar lá no louvor. Então esse AA tinha lá os padres, as pessoas, psicólogos, ajudando o pessoal que quer parar de beber, etc e tal, enfim. E era o caso do meu ex-patrão, que até já faleceu, não disse, foi um acidente. E aí esse patrão é interessante. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, preparando o estudo bíblico. Ele falou assim: Ademir, eu vou te dar um negócio que nunca mais você vai querer saber da Bíblia, é um almanaque. Isso faz mais de 20 anos. Mas o que será isso aqui? Você não vai querer mais saber de Bíblia. Ele falou: obrigado. O almanaque é sempre bom aprender. Mas depois você vai pedir uma Bíblia para ele. Anos depois você tem uma Bíblia para me arrumar. Eu estou precisando de Jesus. Né? É assim que as coisas acontecem. E eu acompanhando ele no AA, e aí eles estavam lá em palestra, eles fizeram uma oração, eu nunca me esqueci, né? Oração da serenidade. Na oração
oração de serenidade, eles falam assim, Senhor, me ajuda a entender o teu propósito na minha vida, o teu plano na minha vida. Aquilo que eu devo fazer, que eu preciso fazer, me ajuda a entender para que eu faço. E aquilo que eu não posso fazer, que depende de ti, me ajuda a aceitar. E discernimento uma da outra. É verdade. Nós também precisamos fazer isso. Aprender a fazer a oração da serenidade. Aprender a ouvir Deus. A fazer aquilo que nós precisamos fazer. E deixar na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer. Geralmente a gente faz o contrário. A gente não faz aquilo que deveria fazer. A gente quer fazer aquilo que é para Deus fazer. Não é isso? E faz tudo errado. É o caso de Jorão aqui. Ele foi para uma guerra. Ele era o servo de Deus. E ele sabia que nenhum rei, nenhum soldado, nenhum israelita iria para a guerra sem antes colocar tudo no altar. Sem antes consultar a Deus. Ele não consultou. A primeira coisa que ele fez foi fazer revista à tropa. Pô, lá tem 10 mil, estou com 100 mil, já ganhei. Percebe? Autoconfiança. Qual foi o pecado dele? Não confiar em Deus. Autoconfiança. Sobre esse negócio de confiar e não confiar, tem um versículo lá em Jeremias, quando eu estava preparando essa mensagem, não sei porquê, o versículo não tem a ver, mas já socorreu no meu coração, então acho que Deus quer falar com os irmãos sobre isso, né? Amém. Que diz o seguinte, né? Maldito o homem que confia no outro. E aí a gente fala, tá vendo? Eu não posso confiar em você, eu não posso confiar em você, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro. Então eu não posso confiar em você, viu, querido? O texto não está dizendo isso. Aqui não. Um texto fora do contexto gera contexto. O texto diz, maldito o homem que confia no outro e põe nele a sua confiança. Acha que o seu braço vai salvá-lo. Esse texto, lá em Jeremias, no contexto, é que maldito o homem que acha que os seus soldados vão vencer a guerra por ele. Sim. Percebe? Não está falando que eu tenho que desconfiar do meu irmão, eu tenho que desconfiar da minha vida. Não está dizendo nada disso, é pelo contrário. Se a gente não tem confiança, nós não convive. Se eu estou aqui, é porque eu confio no irmão. Se eu estou aqui, é porque eu confio na irmã, porque somos irmãos. Não tem que ter desconfiança entre nós. Então, esse texto é muito colocado erroneamente. Né? Repito mais uma vez, queridos. O texto, fora do contexto, gera pretexto. Então, sempre que você ouvir maldito homem que confia no outro, não tem a ver com desconfiança de eu ser. O inimigo faz isso, ele coloca, sabe, coisas para que eu comece a me entender com o irmão, comece a me entender com a irmã, para quê? Para que aquela coisa, se uma coisa que Deus mais quer que a igreja tenha é comunhão. Né? E a discórdia, ela quebra a comunhão. É justamente o contrário. Por isso que Salomão, né? Lá em Provérbios Salomão, ele diz o seguinte: 6 coisas Deus aborrece, e a 7 ele abomina. Quais são as 6 coisas que Deus aborrece? Olhos altivos, que faz altivo? A pessoa olha para você assim, ó. Sabe, te medindo assim, sabe? Olha assim para você assim, ó. Tipo assim, quem é você? Quem você pensa que é? Olhos altivos. Acha que é superior a você. Acha que pode falar um monte de impropérios para você. E você acolher, você quer abaixar a cabeça ou ficar calado. Né? Então, isso aborrece muito a Deus. Porque ele ensinou isso para você. Você vai aprender isso da igreja. Olhos altivos, depois pés que correm para fazer o mal, depois derrama sangue, enfim. Mas tem uma coisa que Deus abomina. Que irmãos criem confusão entre os irmãos. Porque isso destrói a comunhão. Isso Deus abomina. Então, essas 6 coisas Deus não gosta, né? Mas as 7 Ele abomina. Irmãos, a igreja tem a ver com comunhão. Está até vindo para cá conversando com o irmão, dizia o seguinte, né? Que na pandemia muitas igrejas ficaram online, etc. E tal. Então, só ficava em casa e assim, ligava a TV, assistia o culto, maravilhoso. Só que não tem aquela comunhão, não tem aquele café, aquele tete-a-tete, né? Isso é necessário, né? Irmãos, eu gosto de online, mas não é como estar aqui. É diferente, é diferente. Esse contato, porque é que nem você fazer teologia
distância. É muito chato. Você tem uma dúvida, vai contar para quem? É complicado, né? Você tem uma comunhão é tudo. Comunhão é algo maravilhoso. Vamos voltar para o texto. Perguntou, porém, Josafá, rei de Judá, porém não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos ao rei de Israel. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu, o profeta. A palavra Eliseu significa salvação de Deus. E a palavra Elias significa o Senhor é Deus. Lembra de Jesus na cruz? Ele fala aquelas palavras em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. E quando ele dizia Eli, Eli, e aí os fariseus de igreja eles chamam por Elias. Né? Ele estava se referindo ao Elias. Não, ele não estava dizendo, estava chamando por Elias. Ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava lendo um salmo, acho que Salmo 19, profético que diz, o Messias sofre, mas triunfa. Amém? Amém. Interessante, né? Então, a palavra Elias significa o Senhor é Deus. E Eliseu, salvação de Deus. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Olha que interessante. Para pensar nesse versículo. Quando eu leio esse versículo, olha só, está com ele a palavra do Senhor. É interessante quando você precisa tomar uma decisão e você fala, Senhor, fala comigo essa manhã. Eu quero ir para a igreja, né? E aí alguém fala, hoje eu vou para a igreja, eu quero que Deus fale comigo. E quando o pregador vem, você fala, está com ele a palavra do Senhor. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos acolher no nosso coração. Então, diz Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, o rei de Josafá, rei de Judá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, não tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, ou às profetisas da tua mãe, por gentileza. Amém. Olha que interessante, eles vão consultar o profeta do Senhor. Ao chegar na casa do profeta, o profeta os trata meio asperamente, né? Olha só, ele é o seu rei. E aí o profeta Eliseu fala para Jurão, que tenho eu contigo, Jurão? Vá procurar os profetas do teu pai, da tua mãe. A mãe dele era Jezabel. O pai era Acabe. Ambos eram desviados e buscavam os deuses. Que coisa, né? E o profeta, ao invés de não orar por vocês para Deus abençoar ele, trata ele asperamente. Irmão, quantas vezes você vem para a igreja, você vem atrás de uma palavra de Deus. E ao invés disso, tratam você asperamente. O que você quer aqui? O que você pensa que é? Foi o que ele fez. Ele tratou. Irmão, houve um climão lá. Eu achava que era só para nossa igreja que esse climão, mas na vida também teve. Viu como tudo acontece e a gente não entende por quê? Irmão, tudo que acontece na nossa vida, no nosso ministério, irmão, né, há um porquê. Nada por acaso. Nada por porquê. Tem sempre alguma coisa que Deus dará a resposta. Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Eu não quero mais isso para mim, sabe? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu vou para a igreja, para a minha igreja, a igreja que eu amo, e lá eu sou maltratado. Ninguém reconhece. Ninguém reconhece o meu trabalho, muito ao contrário, só crítica. Dá vontade de abandonar tudo e ir embora. O que eu estou fazendo aqui? Se as pessoas não valorizam o meu trabalho, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Faça o teu melhor. Não como fazendo para homens, mas fazendo para Deus. Tudo que você fizer, irmão, você não faz pelo pastor Hélio, você não faz pela igreja presbiteriana, você não faz pelo diretor da congregação, você faz pelo Senhor.
Amém? Amém. Então, levante, sacode a poeira da roca por cima e continue. Não pare. Continue dando o seu melhor. Continue fazendo o seu melhor. Porque, afinal de contas, não é entre você e seu irmão, é entre você e Deus. Amém. Amém. Então, aqui, esse Josafá 12, está com ele a palavra do Senhor. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, o 13, tá? Não, que tenho eu contigo? Ele faz uma pergunta. Não tem nada a ver que você vem aqui atrás de mim para quê? Vai procurar os profetas do teu pai, da tua mãe. Eles eram tanto o pai como a mãe, mas adoravam Baal, outro a Zerate. Ele não queria nem saber nada de Deus, não. E parece que o filho foi mais ou menos pelo caminho. Por que ele tratou ele assim, rapidamente? Está no contexto, vamos lá. O capítulo 3, versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, que tirou a coluna de Baal e seu pai fizeram. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizeram pecar a Israel e não se apropriou dele. Então, olha só, Jorão não era como os pais, mas também não era santinho. Ele tinha um monte de coisa errada, que ele sabia que era errado, mas que ele fazia. Aqui quando fala que ele cometeu os mesmos pecados de Jeroboão, quem foi Jeroboão? O primeiro rei de Israel. O que ele fez mesmo? Falei no começo. Ele levantou profetas para si. Não quis trazer os profetas que vinham de Judá, que vinham do tempo, que eram preparados para serem profetas. Ele achou que ele não precisava daquilo. Eu faço o meu jeito. E as coisas não é por causa do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. Então, é interessante, irmãos, quando as pessoas pegam, fazem a sua maneira, depois dá tudo errado, eles colocam a culpa em Deus. E ele vai falar de novo isso, entendeu? 13, 14, né? Ainda o 13, a parte dele. Porém, o rei de Israel disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar na mão de Moab. De novo, ele repetiu. Ou seja, muitas vezes, irmãos, isso acontece muito na política, tá? A pessoa coloca uma coisa na cabeça, você mostra que está errado e o cara continua falando a mesma coisa. Você fala, você mostra quem que a pessoa é. Não. Ele é santo, ele é injustiçado, enfim. E aqui é a mesma coisa. Ele falou no começo, no versículo 11, que Deus colocou eles lá para morrer, foi Deus que levou eles para o deserto, entregou, e aqui ele fala diante do profeta, ele fala, porque Deus colocou esses 6 reis para os entregar na mão de Moab. Deus não fez isso. Foram eles que escolheram o caminho errado. Olha que interessante, gente. 14. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem te daria atenção, nem te contemplaria, em tuas ações, nem olharia para ti. Coisa triste, né? O rei vai consultar o profeta, mas olha, se não fosse a presença do rei de Judá, eu nem olharia para você. Quantas vezes você vem para louvar o Senhor? Você vem para dar o seu melhor. E as pessoas nem te olham na cara. Eu não estou aqui por você não, viu? As pessoas fazem pouco caso. Como é triste, né? Mas o rei aqui merecia, tá? Talvez você não mereça. Mas o rei aqui merecia essa correção. Irmão, toda mensagem é pedagógica. Toda mensagem ela traz um aprendizado para nós. E este rei aqui precisava ouvir isso do profeta. Mas o profeta também, irmãos, eu quero que vocês entendam aqui, que o profeta estava falando dele mesmo. Até agora, ele estava falando, é o sentimento dele. Sabe quando você tem algo com alguém, e vem que você olha para ele e fala, olha, você fez isso comigo, não vai ficar assim não, vou falar com o pastor, viu? Não vai ficar assim não, vou falar com o pastor lá. Em vez da gente perdoar, a gente leva adiante. E aí, olha que interessante, né? Ficou um climão. Essa é a grande verdade.
nesse climão, o profeta não conseguiu nem ter conexão com Deus. Tem texto do apóstolo Paulo que ele fala assim, isso diz o Senhor, não eu. No texto seguinte, Paulo fala, isso diga ele, digo eu, não o Senhor, percebe? Então Paulo está ensinando a igreja e fala, olha, tal coisa que eu estou falando aqui, é o Senhor que está dizendo, não sou eu não, então siga. Tem outra coisa que ele está dizendo, olha, isso que ele está falando sou eu, não o Senhor. Ele faz uma distinção. É interessante a gente entender isso, né? Ou seja, ele é honesto. Porque tem pessoas que pegam o microfone para atacar os outros. Né? Aproveita o microfone para atacar os outros. Então o Paulo fala, não, isso que ele está falando sou eu, digo eu, não o Senhor. E aqui parece que o profeta estava atacando quem mesmo? O rei Jorão. Você é pecador, você fez um monte de coisa errada, igual todos nós somos. Eu não posso chegar aqui e atacar você, você fez isso, aquilo. Porque toda vez que eu aponto um dedo para você, irmão, olha só, tem 3 apontados para mim. Tá vendo? Entendeu? Então eu não posso atacar ninguém. Se alguém fez algo para mim, o que eu tenho que fazer como cristão? Perdoar. Tem um hino que a gente canta, olhar com simpatia os erros do irmão. Jesus disse para Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Você que é mais maduro na fé, chega no convertido, fala um monte de besteira, um monte de asneira. Ao invés de você pegar ele, não, você não vai ficar assim não. Vou levar para o conselho. Perdoa ele. Porque a condição de eu ser perdoado não é eu perdoar. A condição de eu chegar para assim, eu preciso do teu perdão. Olha mesmo? Volta lá primeiro e perdoa aquele que você está até aqui com ele. Vamos voltar para o texto aqui. 14. Eliseu disse, o 15, né? Olha só aqui. Então eu vou ler o 14 de novo, porque tem muito aprendizado aqui. Ó. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, cuja presença estou sempre, e se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem daria atenção a ti, nem te contemplaria. Como está na tua versão aí? Lê para mim na versão de vocês. Eliseu disse, juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que, se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Olha que interessante, ou seja, eles foram ali buscar o que mesmo? A palavra de Deus. O profeta falou, se não fosse pelo rei de Judá, nem te daria atenção. Isso chama-se de prevaricação. Ele não estava indo para Judá, ele estava julgando. Percebe? Ele estava julgando. E ele não conseguiu se conectar com Deus. Porque quando eu coloco eu na minha frente, olha, irmão, você vai me pagar. É pessoal. Eu não tenho que ser nada pessoal com ninguém. Tem que perdoar. Qual que era a missão do profeta aqui? Era orar, era buscar a Deus. Não, ele aproveitou a sua posição para fustigar o outro, para humilhar o outro, para pisar o outro. Não é isso? Está no texto. E aí ele não conseguiu se conectar com Deus. Olha o que ele fala aqui. Não 14. 14? Esse de novo? Não, 15, desculpa, 15. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Segura aí. Aqui está. Ora, pois, trazei um toque de bolsa. Ele não conseguiu se conectar com Deus. Aí ele pediu para o músico. Sabe aquele músico que foi humilhado? Foi humilhado. E qual que é a função do ministério do louvor? Levar a igreja à adoração. E trazer a presença de Deus. Percebe? A importância. A tua importância. Por isso que o diabo é furioso com vocês. Por isso que ele fica furioso. Porque se ele destruir o momento de louvor da igreja, entendeu? Você vai ficar desconectado. Observa que o profeta estava desconectado. Ele só teve inspiração novamente quando o quê? Quando o músico começou a louvar. Talvez aquele louvor em fervente oração. Eles começaram a cantar, a louvar a Deus. Veio a mão do Senhor. Olha que interessante. Aí ele voltou à inspiração. Irmão, naquele tempo o Espírito Santo ele vinha, fazia a obra, voltava.
vidas, só que o Espírito Santo não ficava o tempo todo com eles. Diferente de agora, tá? Depois que Jesus subiu ao céu, ele disse, eu tenho que subir, mas quando eu subir, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Consolador. Ele ficará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, fazia o seu trabalho espiritual, ele se retirava e a vida continuava. E muitas vezes, quando o Espírito sai da gente, a gente peca. Por isso que a palavra diz o seguinte, não entristeçais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é santo. Se ele fizer uma coisa que ele não gosta, ele vai se retirar. Simples assim. E a gente não entende como é que pode aquela pessoa cheia do Espírito Santo fazer isso. É só que ele estava sozinho, entendeu? Naquele momento ele se retirou. Só que a ideia é que o Espírito Santo fique com você o tempo todo. Amém. Essa é a ideia. E quando ele se afasta, quando eu peco, quando eu desagrado. Repito de novo. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando ele se entristece, ele se afasta da gente. 15. Ora, pois, trazei um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Israel. Na minha versão da veio sobre ele a mão do Senhor. Então disse, assim diz o Senhor, fazei deste vale covas e covas. Alguns incrédulos diriam, os caras vão levar a própria cova. Olha só o que ele manda fazer. Muitas covas, está escrito da minha. Muitas covas. Para que cova, né? Acho que vão morrer no deserto. Estamos no deserto, morrendo de sede. Aí você pede uma palavra de Deus, ele manda fazer cova, está cumprido, né? É o fim, irmão. É o fim. É o fim. Fazer muitas covas. 17. Porque assim diz o Senhor, agora Deus vai falar. Até agora era só o homem, até agora era o profeta, até agora era só um dava uma versão, outro dava outra. Um se justificava, o outro apontava, mas agora é a voz de Deus. E o que diz a voz de Deus? Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberás vós, o vosso gado e os vossos animais. Tem essa versão, por favor. Pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeiro vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. O que eles queriam mesmo, irmão? Água. Era o que eles queriam. Qual foi a queixa deles mesmo? Lembra? Eles saíram para guerrear, estavam armados até os dentes, estavam com frio na cama, mas não tinha água. E às vezes, irmão, a gente está precisando, a gente espera um milagre, a gente está à espera de milagre. Aquele filme, né? A espera de milagre. Né? A gente quer ver coisas extraordinárias. Eu quero ir à igreja. É sempre o mesmo, sempre a mesma coisa. E Deus está dizendo, você não vai ver milagre nenhum. Você não vai ver vento, você não vai ver chuva, você não vai ver trovão. Mas eu vou enviar água. Onde que vai ver? Eles queriam água, é isso? Às vezes, irmão, a gente quer uma coisa do Senhor. Eu só quero um emprego. Senhor, eu só quero uma esposa que me ame. Senhor, eu só quero um marido que me ame. Senhor, eu só quero uns filhos que me obedeçam. Né? Deus dá um corpo completo. Sabe por quê? Não adiantava nada, presbítero. Deus saciar de água, encheu o bucho de água, graças a Deus, tomei tanta água agora, né? E no dia seguinte morrer na mão dos seus inimigos. Você viu como Deus é maravilhoso? Olha só o que Deus fala para eles. Ó. Isto ainda é pouco diante dos olhos do Senhor, de maneira que também entregará a guarda nas nossas mãos. Percebe? Como o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. E a vida com Deus é um combo, gente. Não é só sofrimento. A gente quer uma bênção para o dia a dia, assim, eu quero isso, eu preciso disso. Né? Muitas vezes tem gente que vai pegar só para trás de uma bênção. Eu quero uma bênção, eu quero uma bênção. Né? Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Ao invés de eu querer uma bênção, seja uma bênção. E Deus disse aqui, ó, vocês têm água, né?
Mas isso é pouco diante dos meus olhos. Eu não quero dar água para vocês, eu não quero abençoar vocês hoje, para o que vocês querem hoje, amanhã vocês souberem. Eu quero salvar vocês. Que bênção, né? Amém. Isso ainda é pouco, 18, né? Isso ainda é pouco diante dos olhos do Senhor. De maneira que também vos entregarei na tua mão. Vos entregarei com água nas vossas mãos. Olha que interessante, olha o 20 vai acabando já, tá? Olha só o 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjar, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e pela terra, e a terra se encheu de água. Olha que interessante. Pela manhã veio a água que eles tanto precisavam. Eles mataram a sede, eles juntaram a água nas covas. Lembra que ele pediu para a gente fazer várias covas? Lembra? Por que ele pediu para fazer? Não só para armazenar água, para eles beberem, etc. E tal. Se não armazenar água, eu lembrei de uma coisa. São Paulo teve algum tempo atrás, sabe que no governo Alckmin, né? Falta de água, lembra? Ficava sem água um tempão, e era triste. Era 2 dias com água, 2 sem água, era terrível, né? E a gente orava, Senhor, manda água, Deus mandava água, a água vinha lá de Campinas, de Hortolândia, etc. e tal, e vinha parar aqui no Rio Tietê e alagava o Tietê e alagava São Paulo. Aí eles acordaram, né? Eles fizeram um piscinão. Lá em Hortolândia, eu tive no ano passado em Hortolândia, fizeram um piscinão que toda a água que cai é armazenada. Não dá mais enchente aqui, nem falta água nem lá e nem aqui. Amém. Interessante, né? Estratégia. Né? E aqui Deus tinha estratégia, lembra que Deus falou, faça muitas covas. Quando as covas se encheram de água, o sol brilhava e a água ficava vermelha, como sangue. E Deus fez aquela água descer. E lá para Boar. Quando vai chegar na Iguá, vai ser sangue. Os 6 reis se juntaram contra vós. E aí deve ter se desentendido e mataram os outros. Vamos chegar lá e vamos só fazer a festa para cuidar da rainha. Chegar lá e vamos surpreender. Entendeu que eles mandam fazer a escola? Eles tinham um plano. Irmão, o milagre de Deus muitas vezes é silencioso. A gente quer muitas vezes que aconteça algo extraordinário na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior milagre da tua vida eu já fiz, que é o milagre da salvação. Todos os outros são secundários. Você sabia disso? Sim. Mas a gente quer um milagre, eu quero um milagre, eu quero viver uma vida de milagres. Então viva com Cristo. Né? Porque o maior milagre já operou na sua vida. É salvação, exatamente. Uma vez eu vou falar uma coisa interessante. Uma dessas igrejas aí que falam tanto de bênção, de prosperidade, etc. Chamou uma senhora para ir na frente. Aí ela falou: o testemunho que eu quero dar é o seguinte aqui. Estou muito feliz com Jesus, porque Ele salvou a minha vida e eu estou salvo em Cristo. E começou a falar da salvação. Ela acabou tudo bem, mas agora conta o milagre. Percebe? Acho que o milagre é só momentâneo. Por isso que Deus fala aqui: ó, vocês querem só água? Isso é pouco. Irmão, não queira só a bênção. Quem é o dono da bênção? Amém. Essa é a ideia. Irmãos, essa é a palavra que Deus nos trouxe nessa manhã. Espero que seja acolhida no teu coração. Vocês não estão sozinhos. Amém. Deus está indo para tudo. E saiba de uma coisa: você foi injustiçado, o teu Senhor foi também. Se com Ele sofremos, presbítero, para vocês, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Igreja, para vocês, Amém. se com Cristo sofremos, com Ele reinaremos. Aleluia. Agradecendo a Deus. Glória a Deus. Amém.